Bem-vindo mais uma vez, meu querido. Estamos de volta nessa terça-feira, dia 13 de setembro de 2022, com a sua presença aqui conosco, nesse tempo em que nós temos trabalhado juntos, né? Quase mais de 2 anos aí, e é muito bom que você participe conosco. Você que está ouvindo agora e que vai ouvir depois, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar essa força para o Pastor Mozart e, além de se inscrever, compartilhe as mensagens. Você tem aí dezenas de mensagens para você ouvir e quando você ouvir uma palavra e Deus falar ao seu coração, olha, fulano precisa dessa mensagem, compartilhe. Você tem aqui embaixo compartilhar, você copia o link, manda pelo WhatsApp, põe no seu Facebook, põe nas suas redes sociais. É importante que você também me ajude, não só se inscrevendo, mas compartilhando e falando também do canal para os seus amigos, seus irmãos da igreja, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra, por esse projeto que surgiu, né, no coração de Deus, colocou no meu coração, de trazer a palavra através do YouTube, através desse canal. Dá essa força aí para gente, que Deus possa te abençoar grandemente. Deixa eu tirar esse negócio daí agora. Vocês estão vendo aqui embaixo, tem um quadrinho novo. Esse aqui é para os membros da nossa igreja, da Igreja Batista da Prata. Agora está aqui o QR Code. Você que quer devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta, é só apontar a câmera do seu celular para esse código aqui, ó, esse QR Code aqui. Como é que você faz isso? Você vai no aplicativo do seu banco, fazer Pix e vai ter lá um menu, uma linha, algum lugar que dizer lê código QR. E aí você vai apontar para aqui, para esse código, ele vai diretamente já preparar tudo para você fazer o Pix do seu dízimo, da sua oferta para a nossa igreja. Você que é membro da Igreja Batista da Prata, tá bom? Se você não é membro e desejar também fazer alguma oferta, fique à vontade. Pastor, esse negócio aí tá meio complicado, eu não entendi direito. Não tem problema, é só você usar essa chave Pix que está aí na tua tela, ó. igrejabatistadaprata@gmail.com, Banco Cora, e vai ser bênção. Lembrando, então, que nós não estamos mais trabalhando com o Banco Itaú. Você que costumava fazer as ofertas, ou devolver o dízimo pelo Banco Itaú, apaga, esquece o Banco Itaú, porque nós estamos encerrando as nossas transações bancárias com esse banco. Agora em diante é o Banco Cora, que você pode fazer ou apontando a sua câmera do celular aqui para esse QR Code, ou escrevendo, né, a chave Pix, que é justamente igrejabatistadaprata@gmail.com. Tá legal? Tá entendido isso aí? Então, ponto. Vamos para a nossa mensagem dessa noite. Hoje iniciamos, como eu já avisei, né, uma série de mensagens que eu intitulei Provérbios do... Aliás, não é nem essa exposição, essa fala, esse dizer, esse dito, essa colocação nem é minha, é de uma autora chamada Elizabeth. Provérbios do Novo Testamento, a epístola ou a carta de Tiago. É uma série de mensagens que nós vamos ter a respeito, baseadas na carta de Tiago, sermões expositivos expondo a carta de Tiago e as maravilhosas promessas e grandes ensinos que essa carta traz para nós. E hoje nós vamos pensar sobre o seguinte tema: por que o crente sofre? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que o crente sofre? Tiago nos explica isso. Tiago já começa a sua carta nos ensinando isso. Então vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, que Deus direcione esse momento para que o seu Espírito fale ao nosso coração. Pai querido, estamos buscando a tua face nesse momento e rogando que o Espírito Santo fale ao nosso coração através da mensagem que o Senhor colocou no meu coração
para o coração de todos aqui. Abençoa quem está ouvindo agora, abençoa quem estará ouvindo depois, mas que essa palavra alcance muitos e muitos corações para honra e glória do teu nome, ó Deus, e nos fortaleça no Senhor, que nada possa atrapalhar agora a transmissão dessa mensagem, sobretudo que nada possa atrapalhar a ação do Espírito Santo em nossos corações, para aprendermos esta tua palavra, esta tua mensagem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém e amém. Então, o que você está esperando? Abre a sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Carta de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu vou ler, como você já sabe, já está acostumado, você que me acompanha todo esse tempo, a nova versão internacional. Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4, iniciando mais uma nova série, os provérbios do Novo Testamento, mensagens na carta de Tiago, e hoje vamos pensar sobre o seguinte tema: por que que o crente sofre? Você sofre? Você é crente fiel? Participa dos trabalhos da igreja? Você faz tudo que Deus pede, manda para você fazer, mas continua sofrendo? Eu também. E hoje nós vamos responder essa pergunta. Vamos lá, Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha o verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Que Deus abençoe e complete a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Dá um amém aí do outro lado, meu irmão. Isso é importante, é bom. Meu amado, minha amada, diante da realidade do mundo e das igrejas da atualidade, aprender sobre a carta de Tiago é uma necessidade muito grande que todos nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, temos para podermos triunfar diante das inúmeras, das incomensuráveis, das grandes provações e tentações as quais eu e você, todos nós, passamos dia após dia. É ou não é verdade? Pensa só no dia de hoje, nessa terça-feira, 13 de setembro. Quantas provações, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas você teve que passar e tentou resolver, alguns conseguiu, outros não, enfim, passamos por problemas, passamos por provações, passamos por sofrimento. Mas, permita eu lhe fazer a primeira pergunta. Essa não é da famosa série Perguntas que eu posso fazer porque eu sou seu pastor, não. Essa é uma pergunta mais tranquila. Você quer ser um crente realmente vencedor diante das provas? Você quer ser um crente realmente vencedor diante das lutas? Levanta a tua mão aí, eu não estou te vendo, mas Deus está vendo. Então você, a partir de hoje e das próximas terças-feiras, você vai acompanhar comigo esta nova série de mensagens na carta de Tiago, aqui no meu canal do YouTube. E vai aprender de uma maneira muito prática, como, aliás, a carta é. Se tem uma carta que é prática com seus ensinos, é a carta de Tiago. Nós vamos aprender dessa maneira prática a vencer diante
das provas e das lutas que passamos. Então, fica comigo, acompanha na mensagem de hoje e nas mensagens que virão. Compartilhe essa mensagem para que, além de você, outras pessoas sejam também abençoadas. Tiago nos ensina princípios muito práticos, pois ele tem o objetivo de nos ensinar a prática do cristianismo. Veja bem, eu não fiz um trocadilho. Vou repetir para que você possa entender. Tiago nos ensina princípios muito práticos, porque ele quer nos ensinar a prática do cristianismo. Porque para Tiago, não basta somente ter fé. Para Tiago, e nós vamos aprender isso na sua carta, não basta somente ter fé, é preciso viver de maneira digna de Deus, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Tiago é tão prático, que a autora que eu citei, da qual eu tomei emprestado o nome, né, dessa série, ela chama-se Elizabeth George. No seu livro, Tiago, Crescendo em Sabedoria e em Fé, ela chama o livro de Tiago, a carta de Tiago, de Provérbios do Novo Testamento. Quando estudamos uma carta do Novo Testamento, nós precisamos sempre ter em mente qual o propósito do autor em escrevê-la. Você que me acompanha aqui sabe, ou que é minha ovelha, me escuta lá domingo após domingo lá na igreja, aprende comigo, sabe que nós precisamos, para entender melhor aquilo que o autor quer nos trazer, entender o propósito da carta. E antes de mais nada, deixa-me identificar aqui para você qual Tiago escreveu essa carta, porque haviam 3 deles no Novo Testamento. Havia Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Havia um outro Tiago, também apóstolo, esse era o filho de Alfeu. E havia um terceiro Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Pois bem, esta carta não poderia ter sido escrita pelo apóstolo Tiago, filho do Zebedeu. Por quê? Porque ele foi morto antes dessa carta ser escrita. Tiago, o outro apóstolo, o filho de Alfeu, ele não exerceu praticamente nenhuma influência na igreja cristã. E os estudiosos da Bíblia, eles são unânimes em afirmar que essa carta foi escrita pelo Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago escreveu essa carta para resolver alguns problemas que estavam acontecendo com as igrejas daquela época. E que, olha só, não sei se é coincidência ou não é coincidência, né? Esses mesmos problemas que aconteciam nas igrejas do primeiro século, pela qual Tiago escreveu essa carta, são os mesmos problemas que acontecem e muito com as igrejas de hoje em dia. Por exemplo, os crentes estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam, e outros crentes estavam vivendo de forma completamente mundana. Você conhece gente crente assim? Que dá péssimo testemunho do evangelho? Que na igreja diz se comportar, diz se agir, pensar, falar, fazer de uma forma, mas no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que ele esteja, age de forma mundana? Para eles, Tiago escreveu. Mas também, Tiago escreve, e isso nós vamos ver lá na frente,
Tiago trata de um problema gigante. Pensa num problema gigantesco. Pensa aí. Um problema muito grande que afligiu aquelas igrejas e aflige muito as igrejas de hoje. Sabe qual é o problema que eu estou falando e que Tiago tratou? E nós vamos ver lá na frente. Não conseguiam dominar a língua. Tiago trata disso. E ainda havia outros crentes que estavam se afastando do Senhor e outros crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Como é que pode? Irmãos da mesma igreja brigando uns com os outros. Você já viu isso, infelizmente, acontecer nas igrejas hoje em dia também, né? É aquela história, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A tecnologia evoluiu muito. Hoje o homem vai para o espaço, hoje o homem faz uma cirurgia por robô, o médico estando a milhares de quilômetros do paciente, mas o pecado é o mesmo. A moral do homem continua caída pelo pecado. Por isso, os problemas daquela igreja são os mesmos problemas dos crentes hoje. Percebe, então, que todos estes problemas que Tiago procura resolver são ainda muito mais atual na vida de cada um de nós que somos a igreja. E para Tiago, todos esses problemas aconteciam, sabe por quê? Porque os crentes eram imaturos, eram pueris, ou seja, eram infantis, eram crentes ingênuos, crentes que ao invés de buscarem mais conhecimento, de buscarem mais experiências com Deus, essa turma, assim, desperdiçava tempo e energia em coisas como esses problemas que eu citei aí. Que difícil. Mas Tiago trata muito bem, de uma maneira prática, a como o crente lidar com essas situações, lidar com esses problemas e resolvê-los. Então vamos partir por nossa jornada de aprendizado e transformação trazidos a nós pelos ensinos da carta de Tiago. Essa foi a introdução. Então vamos para o corpo da mensagem. No texto que nós lemos, capítulo 1, versos de 1 a 4, nós aprendemos com Tiago que todo aquele que crê em Jesus Cristo é maravilhosamente transformado. Olha que coisa maravilhosa. Olha que milagre o crer em Jesus faz com o ser humano. Todo aquele que crê em Jesus, além de salvo, além de ser liberto do pecado, ele é transformado. E sabe como é transformado? Primeiramente, todo aquele que crê em Jesus é transformado de descrente, de ímpio, de iníquo, para servo de Jesus. Confira comigo o início do verso 1. Olha o que Tiago diz de si mesmo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, o autor desta carta é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Veja que posição de honra e importância tinha este homem, sendo que ele era irmão de sangue do próprio Jesus. Você sabe, quando digo irmão, ele era meio irmão, claro, né? Porque Jesus, você o sabe bem, ele foi concebido pelo Espírito Santo em Maria. Aí depois Maria casou-se com José e teve filhos. E Tiago era, então, um irmão de Jesus. Importante, era irmão de Jesus. Mas olha só,
Você já percebeu o que eu quero dizer? Você já percebeu onde eu quero chegar? Tiago não se apresenta na sua carta como irmão do Senhor. Ele podia muito bem, ele tinha toda a autoridade, toda a condição, até porque era o próprio Espírito Santo que o estava inspirando a escrever, de começar a sua carta desse modo. Tiago, filho de Deus e irmão de sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó, que prenúncio, que preâmbulo, que introdução, que assinatura. Filho de Deus e irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão de sangue. Mas não é isso não. Tiago não se apresenta como irmão do Senhor, mas se apresenta como seu servo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E presta bem atenção aqui, repara comigo um negócio aqui. A palavra servo aqui, doulos, tem o sentido, tem o significado de escravo mesmo. Não somente servo, mas de escravo. Tiago não se envaidece de ser irmão de sangue de Jesus. Tiago é um homem humilde. Essa é a transformação que o Evangelho produz. Porque, meu querido, é impossível alguém ser um verdadeiro cristão sem primeiro ser humilde de espírito. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, pastor do Tabernáculo Batista de Londres, pastor que eu leio muito, gosto muito dos seus escritos, ele dizia o seguinte, olha que interessante, Deus não deseja nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. Não é o que temos, mas o que não temos, que é o primeiro ponto de contato entre nossa alma e Deus. E é justamente isso. Deus quer as nossas necessidades, Deus quer as suas necessidades, meu amado. A palavra grega doulos, escravo, traduzida às vezes como servo, que Tiago usa aqui para referir-se a si próprio, alude a uma posição de obediência, e obediência completa. Quando Tiago diz que ele é escravo, servo, doulos de Jesus Cristo, ele está tendo uma humildade absoluta, uma lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade, a posição, e a lealdade, o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. Meu amado irmão, minha amada irmã, não há maior atributo para o crente que ser conhecido como servo de Jesus, um servo obediente, um servo humilde, um servo leal. Ah, meu querido, como temos pessoas nas igrejas que fazem questão de seus títulos, assinam colocando um monte de letras antes do seu nome. Você olha no perfil do WhatsApp ou das próprias redes sociais e antes do nome do sujeito está lá um monte de letrinha. Quantos títulos? Meu querido, não que esses títulos não sejam legítimos, pertinentes, válidos. Claro que são, a pessoa estudou muito, trabalhou muito para tê-los, para consegui-los. Eles são legítimos. Contudo, eu entendo que eu desejo ser reconhecido como servo de Jesus, como um santo homem de Deus, a despeito dos títulos que possuo. De coração, esse pregador que você está ouvindo nessa noite, eu digo de coração, eu prefiro muito mais, incomparavelmente mais, que me apresente, esse é o Mozart, um homem de Deus,
do que esse almozar, o pastor, o professor, o que for lá. Porque, meu amado, como é maravilhoso ser servo de Deus. E Tiago, sendo irmão de Jesus, ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas como escravo, como servo. Então nós somos transformados de descrentes para servos de Cristo. Segundo, nós somos transformados em um povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro nos chama de povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós somos transformados, através de Jesus, em um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas não em um povo isento de aflições e problemas. Vamos ler agora a segunda parte do verso 1. O que diz ali? As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Pois bem, as 12 tribos que Tiago refere-se aqui são os judeus cristãos que possivelmente se converteram no Pentecostes e foram dispersos pelo mundo depois do martírio de Estevão. Você sabe, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, está lá no início do livro de Atos, em Jerusalém. Os judeus começaram, então, a se dispersar pelo mundo. Muitos se dispersaram por força da perseguição imposta tanto pelo Império Romano quanto dos religiosos judeus. Outros foram por escolha própria mesmo. Então, nós temos aqui as 12 tribos dispersas entre as nações. Nós entendemos que existem judeus vivendo por toda a parte do Império Romano. Então, essa carta não foi escrita para uma igreja, como, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, que foi escrita para a igreja de Roma, ou para uma localidade, como, por exemplo, foi escrita a primeira de Pedro para os irmãos das igrejas da Ásia Menor, mas a carta de Tiago foi escrita, então, para todos os judeus, todos os crentes judeus que estavam espalhados em todos os lugares do Império Romano. Perceba uma coisa aqui comigo. Presta atenção. Esses homens e mulheres dispersos, espalhados pelo Império Romano, por conta da perseguição imposta pelo próprio Império ou pelos religiosos judeus. Sabe o que eles eram? Eram todos crentes fiéis. Dá uma olhadinha, dá uma lida depois, no livro de Atos, no início. Diz que a igreja ia pregando e orando e milhares se convertiam. As pessoas doavam tudo para a igreja. As pessoas jaziam. Eram crentes fiéis. Pregavam o evangelho. Faziam a igreja crescer poderosamente. Mas isso tudo não os livrou de serem perseguidos ferozmente, com muita violência. Eles eram crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eles eram crentes, mas tiveram suas casas destruídas. Eles eram crentes, mas eram pobres. E muitos deles até sendo oprimidos pelos ricos. Eles eram crentes, mas ficavam doentes, ficavam enfermos. Eles eram crentes, mas sofriam. Eles eram crentes, mas passaram por grandes problemas, tremendas provações, como você e eu passamos hoje. Como os nossos irmãos crentes que residem, por exemplo, em países comunistas ou em países em que a religião governa e são perseguidos e são proibidos de ler a Bíblia, de cultuar. São crentes fiéis, mas que sofrem. Amado, vida cristã não é uma redoma de vidro que você está lá dentro protegido. Vida cristã, ser crente,
não é uma colônia de férias ou um mar de rosas. Não! Você sabe muito bem que ser crente no Senhor Jesus Cristo, ter uma vida cristã, é viver em um verdadeiro campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, mas somos poupados nos problemas. E ainda hoje, os crentes no mundo todo fazem as mesmas perguntas que os crentes do primeiro século. Ainda hoje, você e eu fazemos as mesmas perguntas que os nossos irmãos do passado faziam. Por que um crente fiel sofre? Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre com câncer? Por que um crente fiel vê a sua mãe em estado terminal por conta de uma doença tão horrível quanto o câncer? Por que um crente fiel enfrenta o luto e passa por duras e amargas provações? Por que o pastor fica viúvo? Você vai concordar comigo que as batalhas diárias, elas não são exclusividade dos ímpios. Não são. Crentes enfrentam muitas dificuldades, sofrem, passam por provações e, na maioria das vezes, essas provações são mais desafiadoras, mais duras do que as experimentadas por aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Na Bíblia, você sabe muito bem, o próprio Jesus diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos que ter bom ânimo e vencer esse mundo. Então, a diferença de sofrer está na forma de se atravessar o deserto. Está na forma de como você encara o sofrimento. Está na forma de como você passa o sofrimento. Para o crente fiel, os percalços da vida podem representar um caminho para o fortalecimento. Para você sair mais forte, mais fiel ainda. Fazendo até como diz aquele ditado popular que você certamente já ouviu, fazendo do limão uma limonada. Não que a gente busque sofrer, não que a gente deseje passar por tribulações, mas entenda, meu amado e minha amada, que o sofrimento nos leva à comunhão mais íntima e perfeita com o Criador. E não devemos nos preocupar se estamos passando pelo seu crivo. As lutas não cessam, mas é a partir das lutas que eu e você somos aprimorados, somos transformados e transformados à imagem de Jesus, transformados a sermos conhecidos como santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus. Apesar de não serem desejadas por ninguém, as batalhas e o sofrimento são um grande efeito pedagógico. Edwin Lewis Cole, no seu livro Homem ao Máximo, ele diz que o sofrimento é o melhor professor que alguém pode ter. Terceiro e último ponto desta mensagem, para responder à pergunta por que o crente sofre, por que o crente fiel sofre, por que o crente fiel também sofre, é que Jesus transforma as nossas tribulações em triunfo. Jesus transforma as nossas tribulações em triunfo. Tiago, então, para responder à pergunta daqueles crentes, e nossa, por que o crente sofre? Por que o crente fiel passa por provações? Ele nos ensina 4 verdades fundamentais. Primeira, são 3 verdades fundamentais. Primeira, as provações são compatíveis com a fé cristã. Olha o que diz o verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Entenda uma verdade. Hoje em dia, eu e você, nós, a Igreja de Jesus, ainda continua sendo um povo na dispersão e enfrentamos muitas provações. Por que eu digo que nós somos um povo na dispersão? Porque nós somos peregrinos nesse mundo. A nossa pátria final não é o nosso Brasil. A nossa pátria final é o céu, está no céu. As provações que enfrentamos aqui, rumo à nossa pátria celeste, visam a nossa maturidade espiritual, visam ao nosso triunfo. As provações, elas procedem da nossa humanidade, porque pertencemos à raça humana. Então nós sofremos, nós temos doenças, nós sofremos acidentes, nós nos apontamos, enfim. Todos os homens, mulheres, ricos e pobres, cultos ou iletrados, bons ou maus, honestos ou desonestos, todos nós passamos por sofrimento. Então, a nossa humanidade é uma das razões de sofrermos. Segundo, as provações procedem da nossa pecaminosidade. O pecado está incrustado na natureza humana. E com isso nós criamos problemas com o nosso falar, com as nossas atitudes. Por exemplo, uma pessoa que morre de câncer depois de ter fumado dezenas de anos não pode culpar a ninguém por sua morte, senão a si mesma. Porque ela sabe que o cigarro, o fim de todo fumante, é sofrer dessa maldita doença. A culpa não é dos outros, a culpa é dela. Muitas vezes, o nosso sofrimento é o resultado de nossas escolhas erradas. Terceiro, as provações procedem da nossa vida cristã. Muitas tribulações nós as enfrentamos exatamente por sermos cristãos, porque Satanás, o mundo e a própria carne, o nosso desejo carnal, lutam ferozmente contra nós. Então, ser cristão não nos livra da provação, muito pelo contrário, nos joga no fogo mesmo, na luta mesmo. É Satanás, é o mundo, é o nosso desejo carnal, eles batalham contra a gente. Em quarto, as provações visam trazer glória ao nome de Deus. Em João capítulo 9, verso 3, o apóstolo registra a cura de um homem cego de nascença. E o que João diz lá? Olha que curioso, não sei se você já reparou isso. João diz que este homem nasceu cego para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Na hora da cura, na hora do livramento, na hora do milagre, na hora da bênção, como é maravilhoso glorificar o nosso Deus. O segundo lugar que procedem as nossas provações é que elas são passageiras. Veja que interessante. Nossas provações são passageiras. Olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te falar. Está olhando? Está prestando atenção? Você está passando por uma grande luta agora. A provação que você está enfrentando é por demais intensa, forte. As lutas que você tem lutado, têm demorado tanto para acabar, são tão longas, tão pesadas. Entenda, meu amado, minha amada, que ainda que as suas lutas tenham sido muito grandes, muito demoradas, as provações não duram a vida inteira. Deus sabe muito bem que ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Deus sabe muito bem que ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. E Deus fala que depois da noite vem a manhã, depois do choro vem a alegria. O ditado popular que diz que depois da tempestade vem a bonança. Amados, nós não vamos ficar passando para sempre pelas provações. Você não vai ficar para sempre nessa luta. A diferença é que alguns passam pelas provações tipo assim de avião. Outros passam de automóvel, outros de bicicleta, outros a pé, outros até engatinhando, mas todos
passam. As provações são passageiras. Eu quero concluir com a seguinte pergunta: qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Tiago responde de uma maneira de Deus mesmo, né? Considerem motivo de grande alegria. Qual é a sua atitude ao enfrentar as provações, os problemas, as lutas, as privações do dia a dia, da vida? Considere motivo de grande alegria. Sabe por quê? Em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de ficar amargo, de enfiar-se em uma caverna, alegre-se intensamente no Senhor. E essa alegria não é uma alegria sem fundamento, não é uma alegria boba, não é uma alegria frágil, passageira, fraca. Essa alegria é a confiança segura que eu e você temos de ter na soberania de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, na confiança em Deus, no cuidado de Deus, porque é Deus que está no controle da sua vida. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo na sua vida e Deus sabe muito bem para onde Ele está te levando, passando você pelo momento que está passando. Confie sempre em que Deus sabe o que está fazendo. Deus está fazendo. Para terminar, preste atenção nessa pequena historinha. É um fato verdadeiro até. Anne Graham, filha do grande evangelista, do maior evangelista do século XX, Billy Graham, ela estava sendo entrevistada em um programa de televisão. E o apresentador fez a seguinte pergunta a ela: como é que Deus teria permitido algo tão horrível acontecer como os atentados terroristas do dia 11 de setembro de 2001. Anteontem foi domingo, né? Dia 11 de setembro de 2022, 21 anos desses atentados. Então, esse apresentador, alguns anos atrás, fez essa pergunta a Anne Graham: por que Deus permitiu isso acontecer? Você sabe qual foi a resposta que ela deu? Foi profunda, foi uma resposta sábia. Aquela mulher crente no Senhor Jesus, ela fitou, ela olhou, ela mirou direto nos olhos do apresentador e respondeu: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu no 11 de setembro, tanto quanto eu e você ficamos. Por muitos anos, o povo, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair das nossas vidas. E sendo bondoso como Deus é, e respeitoso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, eu creio que Deus calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Entendeu? Passe por lutas, passe pelas provações, esteja sofrendo, mas esteja na certeza de que Deus está no comando. Deus não te desampara, Deus está cuidando de tudo e Ele sabe muito bem para onde Ele quer te levar. Meu amado, minha amada, ao encerrar esta palavra, eu convido você a pedir a Deus que se envolva totalmente na sua vida. Convide a Deus a se envolver totalmente na sua vida, para que nas horas mais difíceis, nas horas de luta, nas horas de tentação, você passe por elas com força, passe por elas com fé, passe pela provação com alegria e
glorificando a Deus, porque Deus está no comando da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Amém? E é isso aí, chegamos ao final de mais uma mensagem. Então, ela te abençoou? Compartilha, meu querido, dê essa força para o pastor. Copia o link aí, manda pelo WhatsApp, manda no Facebook, manda no Instagram, bota no Twitter, onde você tiver a rede social. Compartilha essa mensagem com quem precisa. Tá certo? Então, se você chegou até o final aqui e ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, dá essa força, se inscreve aí e compartilhe também a mensagem, é importante. Dá o gostei aí, o like, aperta o joinha aí, isso também ajuda bastante. Por quê? Porque o YouTube vai entender que a mensagem está tendo bastante aceitação e vai oferecer para outras pessoas que não seguem o canal e acabam então ouvindo a mensagem. Eu não tenho pretensão nenhuma de monetizar nada aqui no YouTube, mas o meu desejo, claro, é que muitas pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Tá certo, então? Deus te abençoe, uma noite feliz. Vamos orar, o pastor vai impetrar a bênção e encerrar esse momento. Tá certo, então? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um que ouviu essa mensagem agora e que vai ouvir depois, desde agora e para todo sempre. Amém. Meu querido, uma noite feliz. E você que é membro da igreja, quinta-feira lá, hein? 7h30, depois de amanhã, eu espero você para poder estar no culto de oração, orando comigo, tá bom? Quinta-feira, 7h30. Estou tentando tirar um negócio aqui, agora saiu. Quinta-feira, 7h30, depois de amanhã, espero você lá para juntos orarmos, tá certo? Uma noite feliz, uma noite de paz. Tchau, fiquem com Deus.